Então, vamos... Então, agora a gente começa o curso de modelos lineares, tá? Vou desligar esse projetor aí, porque a gente não precisa dele agora, né? Então, a gente vai ver os casos de modelos lineares com matriz de planejamento de posto completo. Bom, praticamente todos os modelos lineares que vocês viram até agora, seja em regressão, modelos de regressão, seja em planejamento de experimentos, seja até em análise multivariada, são modelos com matriz de planejamento de posto completo, tá? Então, o modelo linear geral é do tipo y beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais beta k xk mais epsilon k. A gente já falou, né, que o y e o epsilon... desculpa, o y e o epsilon são variáveis aleatórias. Sendo o y uma variável aleatória observável, né? A gente observa valores para ela. E o epsilon, variável aleatória não observável. x1 até xk são chamadas de covariáveis ou preditoras, né? No caso, variáveis explicativas ou variáveis preditoras, se a gente está com um enfoque mais preditivo, né? E a suposição usual é que, pelo menos, o valor esperado do epsilon é igual a zero, né? E aí, se o valor esperado do epsilon é zero, então não estou colocando nem suposição de distribuição e nem para variância ainda, ou seja, nem de homocetasticidade, por enquanto, tá? Mas segue que, nesse caso, valor esperado de y dado no x1 até xk vai ser beta 0 mais beta 1 x1 mais tananã beta k xk. Por quê? Porque daí o valor esperado disso tudo aqui, fixadas, né, valores para as variáveis preditoras ou covariáveis, vai ser o valor esperado disso tudo fixo mais o valor esperado de epsilon, que é zero, tá? Então, um exemplo que a gente dá sempre, né, é a renda de um indivíduo. Y é a renda do indivíduo. X1 é o número de anos de escolaridade. X2 é a idade do indivíduo. E o modelo é beta 0, modelo linear, né? Linear nos parâmetros. Seria esse daqui. Mais o epsilon, desculpa. Então, isso significa que se a gente fixar o número de anos de escolaridade e fixar a idade, pelo modelo, eu espero
uma renda igual para indivíduos que tenham os mesmos valores, né, de X1 e de X2. Tá? Então, para indivíduos com X1 anos e X2 de idade, a gente espera esse valor esperado, né, para indivíduos com X1 e X2 fixados, a renda média segundo o modelo é beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2. Mas a gente sabe que de nem todos os indivíduos com a mesma idade, mesma escolaridade, a gente vai ter a mesma renda, né? Então, isso vai ser a projeção dos dados em uma reta. Se eu quiser calcular, ou se eu olhar para a renda específica de um indivíduo que tem aquele número de anos de escolaridade e aquela idade, vai ser a média mais um certo desvio para cima ou para baixo, tá? E eu espero que esse desvio não seja muito grande. Então, os modelos em geral, eles vão supor, né, uma distribuição de probabilidade, inclusive. Então, aqui eu vou colocar só o X1, né, é um pouco mais difícil de desenhar, embora a gente poderia tentar desenhar também com o X2. Aí seria um plano de regressão, né? E aí, então, para esse indivíduo aqui, qual que é a renda esperada dele segundo o modelo? Então, seria, dado um X1 estrela, esse daqui é o Y estrela, e esse daqui é o valor esperado de Y dado aquele X1. Então, todo mundo que tiver o mesmo X1 vai ser projetado no mesmo ponto da reta, tá? Bom, esse modelo a gente pode escrever matricialmente, né? Aliás, eu vou voltar para o modelo com K covariáveis, e não só com duas covariáveis. Então, aqui, gente, eu não sei se eu vou arriscar desenhar um X1 e X2, né? Porque a gente teria uma coisa do tipo X1 e X2. E aí a nossa reta de regressão não seria mais uma reta de regressão, né? Seria um plano onde eu teria, então, o valor esperado de Y dado X1 e X2. E aí, para cada valor específico de X1 e X2, a gente projetaria nesse plano aqui, né? Isso seria o meu modelo linear a partir de X1 e X2. Eu podia ter treinado um pouco mais esse desenho, mas acho que dá para entender, né? Então, a gente tem... E aí, o que seria o modelo com K covariáveis? Então, seria um modelo em R, seria uma projeção, né, dos dados em RK para um espaço de dimensão menor formado pelas colunas de X, tá? Então, é assim, isso daqui, ó, eu teria o R3, né? Então, eu teria lá o espaço dos dados, né? Que eu não coloquei aqui. Que é, para cada parzinho de X1 e X2, eu tenho um Y, e aí eu reduzo isso, né? Eu projeto isso para um plano gerado pelas colunas de X1 e X2. Então,
Se eu tenho um x1, se eu tenho um único x, a dimensão da reta vai ser 1. Se eu tenho um x1 e x2, a dimensão do meu plano de regressão vai ser no R2, tá? E assim vai. Então, se eu tiver K covariáveis, eu vou projetar pontos de RK mais 1 em um espaço de dimensão RK, tá? Isso eu não vou conseguir desenhar. Mas tudo bem, vamos escrever isso matricialmente, então, já que a gente vai escrever matricialmente, né? Então, na forma matricial, o modelo geral é escrito como y é igual a x beta mais epsilon com. Então, aqui eu vou colocar as correspondências uma embaixo da outra. Então, y1, y2, até yn, né? Já que eu vou... Eu nem falei... Deixa eu falar aqui, ó. Geral amostral. YI. Porque daí eu tenho agora a minha amostra na beta 1x1i mais beta k xk. E para ir de 1 até n, pode ser escrito como y é igual a x beta mais epsilon, né? Porque eu não tinha colocado o índice i ainda. Então, o modelo geral amostral, modelo linear geral amostral, é dado dessa forma aqui. A matriz X, ela vai ser, então, uma coluna de uns, que é o intercepto, e daí entra x11, x12, até x1n. xk1, xk2, até xkn. Linha, coluna. Tá, eu vou deixar assim. Ele tem N linhas e K mais uma colunas. Aí isso eu vou multiplicar pelo vetor beta, que é beta 0, beta 1, tananã, até beta K. E aí o meu vetor de erros, ε1, ε2, até εn. Então, as dimensões aqui são n por 1, n por k mais 1, agora que eu estou colocando o intercepto, k mais 1 por 1 e n por 1. Isso tem que dar produto, né? Então, n por k mais 1 por k mais 1 por 1 dá n por 1. Aqui eu tenho uma matriz que é n por 1 e aqui eu tenho uma matriz que é n por 1. Eu tenho que conseguir somar, né? Essas duas matrizes do lado direito para dar a minha matriz do lado esquerdo. E aí a gente vai começar a trabalhar agora com esse modelo aqui, né? Então, a gente não vai mais ficar escrevendo esse modelo linear geral amostral e nem esse tipo de modelo aqui. A gente vai sempre escrever daqui para frente. Né? Em alguns momentos a gente vai dar exemplos aqui expandidos, né? Mas agora a gente vai trabalhar com esse daqui. E esse daqui, a gente precisa colocar suposição sobre o epsilon. E o nosso epsilon é um vetor. Então, o exemplo mais simples que a gente deu na aula passada era que epsilon tinha distribuição normal, com média 0 e variância sigma 2 identidade, né? Mas esse não é, obviamente, o único caso. Por quê? A gente pode ter erros correlacionados, né? Aquele caso lá de normal e sigma 2 identidade é o caso ID, né? Em que nem sempre condizem, né? Com o que a gente tem na realidade. Então, agora, a gente tem esse modelo aí
E agora os elementos são assim, ó. O y é um vetor aleatório. O que é um vetor aleatório mesmo? É um vetor de variáveis aleatórias, tá? Vetor aleatório observável. Então, eu vou observar ele. X vai ser chamada matriz de planejamento. Ou design matrix. Algumas pessoas chamam de matriz de desenho também, tá? Do experimento. E ela é não aleatória. Ela é fixa. Então, a gente supõe, né, que conseguiria fixar os valores de x e daí observar o y. O beta é o vetor de parâmetros. Desconhecidos em geral e que a gente quer estimar. E o epsilon é o vetor de erros, que é aleatório, erros aleatórios não observáveis. Né? Porque o que eu observo nos meus dados são x e y, né? Então eu vou ter lá K colunas para as minhas preditoras e uma coluna para a minha resposta, né? Tem um problema que é difícil até de definir a resposta. E tem um problema que é difícil de definir a pergunta também, né? Mas aqui eu estou me referindo ao vetor de respostas. Então, esse y é o meu vetor resposta. É nele que a gente tem o maior interesse, né? Por quê? Se eu posso fixar as variáveis explicativas, eu posso fixar uma x que não foi observada e tentar estimar a y para aquele conjunto de explicativas que eu fixei, que eventualmente não está lá nos meus dados, tá? Suposições usuais, que o valor esperado do epsilon é 0 e a variância do epsilon é uma matriz, agora, sigma. E aí eu tenho vários casos de modelos lineares, como casos particulares desse aqui, que dependem da distribuição do epsilon, que eu não fixei ainda, do formato da sigma, do posto e da estrutura da sigma também. Então, a gente vai ter 3 casos. O primeiro caso é o que a gente falou na aula passada, que a sigma é sigma quadrado identidade. O segundo caso são sigmas mais gerais. Então, caso 1, epsilon tem distribuição normal, com média 0 e variância sigma 2 identidade. Caso 2, epsilon tem distribuição multivariada, n variada, qualquer, pode não ser normal, né? Valor esperado de epsilon igual a 0 e variância de epsilon igual a sigma 2 identidade. Com sigma 2 também desconhecido. E que a gente quer estimar também. O caso 3, epsilon tem distribuição normal multivariada, só que com média 0 e matriz de variâncias e covariâncias sigma 2 vezes V.
Esse caso aqui, gente, tem como casos particulares modelo autorregressivo, por exemplo. A gente coloca... Vocês já viram o modelo autorregressivo? Você já viu? Em séries temporais, vocês veem com essa estrutura ou não? Não, vocês veem só a equação abertinha, né? Mas não assim. Então, dependendo da estrutura da V, aqui a gente chega no modelo autorregressivo, tá? Por exemplo. Então, a V, nesse caso aqui, é conhecida. O que é o modelo autorregressivo? É um modelo em que os erros são correlacionados com uma estrutura específica, tá? Tem um modelo, aquele modelo que até a gente, no dia da filmagem, a gente falou, que é o espacial autorregressivo, né? Aquele do documentário lá do Ciência para Todos, que é o modelo espacial autorregressivo. Então, autorregressivo para dados espaciais. Quer dizer, se eu tenho uma observação aqui, a correlação dele com os vizinhos dele é uma dada correlação que eu posso fixar. Um vizinho mais distante, a correlação fica um pouco menor. Um vizinho mais distante, a correlação vai ficando um pouco menor, tá? E aí a gente consegue propor uma estrutura de modelo, então, espacial. E o caso 4, o caso 4, ele é mais complicado, a gente não vai ver aqui no curso, que é o caso em que eu tenho erros de distribuição normal, com média zero, matriz de variância e covariância sigma, em que a sigma ela é desconhecida e não tem nenhum padrão. Tá? Esse daqui, ele é mais complicado, mas assim, se a gente fosse implementar, a única coisa que a gente precisaria de um método de otimização para estimar as componentes dessa matriz, que essa matriz é cheia. Então, agora, esse caso aqui, ó, ela é diagonal, essa matriz, que tem os sigmas na diagonal principal. É o caso mais simplesinho que a gente já fez até na aula passada, né? Esse daqui, que não tem distribuição normal, a gente pode também estimar, mas não é complicada a estrutura de variância e covariâncias dos épsilons. Essa daqui é aquele caso que eu falei que tem como caso particular o autorregressivo, mas tem também como caso particular o estimador de mínimos quadrados generalizados. Isso daqui a gente vai fazer uma continha e a gente vai chegar numa coisa parecida com isso daqui, ó. Beta, chapéu, vai ser x transposto V a menos 1x a menos 1 x transposto V a menos 1 y. Tá? Então, vai ser parecido com o estimador de mínimos quadrados, mas ele vai chamar estimador de mínimos quadrados generalizados. Com isso, você consegue colocar uma estrutura para a matriz de variâncias e covariâncias. Agora, esse último aqui não tem jeito, a gente não tem como trabalhar muito com ele. Tem que ser por métodos numéricos mesmo, mas a gente poderia usar algum método numérico para estimar. Qual que é a dificuldade, né? É que eu mostrei para vocês no começo da aula a derivada em relação a um vetor e em relação a um vetor transposto e um vetor. Mas a gente não falou de derivada em relação à matriz. Então, quando vocês calculam lá o estimador de máxima verossimilhança, a gente deriva igual a zero. Então, o equivalente aqui seria derivar a soma de quadrados do resíduo em relação a sigma também, e em beta igual a zero. Só que isso daqui não está definido. Para fazer isso, a gente tem que usar uma coisa que se chama VEC, que vocês não vão ver na graduação, que na verdade é uma vetorização de uma matriz. Tem VEC e tem VEC-H, que é, você pega basicamente os elementos da matriz, coloca empilhados, e o VEC-H é para matrizes simétricas, aí você não precisa empilhar todos, você empilha só os que são diferentes, tá? Mas a gente não vai ver esse caso aqui. Se alguém tiver curiosidade, dá uma pesquisada, e aí vai ver, então, o caso do VEC, tá? Bom,
Oi. No caso 3 ali, você está tipo, quebrando a suposição de B. Isso. Exatamente isso. Então, é o caso em que você não tem erros independentes e identicamente distribuídos, tá? Você tem erros correlacionados, por exemplo. Daí não é I mais, não é independente, tá? Acho que tem alguém que não assinou, né? Vou passar de volta, tá? Bom, a inferência no caso 1, a gente já viu, né, o estimador de mínimos quadrados. E aí a gente vai ter... Tem um exemplinho aqui. Tem um estimador de máxima verossimilhança também. E tem propriedades do estimador beta-chapéu. E depois a ANOVA. Então, a gente vai primeiro, só para vocês se localizarem, a gente vai primeiro fazer a inferência no caso 1, e a inferência vai ser o quê? Estimação pontual, que é estimador de mínimos quadrados, estimador de máxima verossimilhança, estudar propriedades do beta-chapéu, olhar, por exemplo, para a média e variância do beta-chapéu, olhar para o teste de significância do modelo, que é a ANOVA, né? Então, quando a inferência é sempre assim, né, gente? É estimação pontual e teste de hipóteses, né? E aí a gente vai, então, construir isso para um modelo linear geral primeiro. O caso 1. No caso 2, a única coisa que, como a gente não conhece a distribuição, a gente não vai fazer o estimador de máxima verossimilhança. Tá? Então, no caso 1, a gente sabe, né, que aqui eu tenho distribuição normal N variada. Então, dá para calcular o estimador de máxima verossimilhança. No caso 2, não dá, porque ela tem uma outra distribuição que não é normal. Se ela for conhecida, ainda dá para fazer, né? E o caso 3, a gente vai transformar no caso 1 com uma transformação de variáveis. Então, a gente vai trazer esse caso para esse, e daí a gente já vai ter feito a inferência nele, tá? Então, esses são os próximos passos. Com inferência. Então, gente, sempre que falar inferência, é estimação pontual e teste de hipóteses, né? Ou estimação pontual e intervalar. A inferência é isso, né? Eu sei que vocês... Ai, vou fazer inferência, sofrem para fazer inferência. Mas, no fim das contas, é tudo estimação pontual e intervalar, tá? Ou estimação pontual e teste de hipóteses. Mesmo esses artigos que a gente publica hoje, tal, que são em modelos super, super complicados, o que a gente faz? Estimação pontual e teste de hipóteses, tá? Da inferência é isso. Aí vem os modelos, né? As modelagens e tal, mas no fim das contas a gente faz o quê? Teste de hipóteses para a significância do modelo, que é o que a gente vai fazer aqui com a ANOVA, tá? Então, o modelo y igual a x beta mais epsilon, com epsilon normal, n variado com média zero, variância sigma 2 identidade. O sigma 2 é desconhecido. O posto de x é suposto completo. Então, completo é assim, né? X é n por 1. Eu não falei isso aqui, mas
a gente supõe que o N é maior do que K mais 1, que é o caso mais comum, que eu tenho mais observações do que variáveis. Se eu tiver mais variáveis do que observações, provavelmente vai dar algum problema, tá? Provavelmente a gente vai chegar num problema de posto incompleto. Então, aqui é assim, o posto de x é k mais 1, que é menor do que n, e, em geral, ele vai ser bem menor do que n, que é o que a gente tem na prática, em geral, né? Muito mais observações do que variáveis. Propriedades. Então aqui, ó, implica que y dado um x igual a um x tem distribuição normal com média x beta e matriz de variâncias e covariâncias sigma 2 identidade. Então, gente, é assim, quando você for fazer um modelo de regressão, alguém pode falar assim, mas vê antes se os dados são normais. Bom, tá errado. Por quê? Você tem que ver se são normais y dado um certo x. E não os y. Porque y, gente, ó, no caso de regressão linear simples, você vai ter uma coisa assim, ó. Olha para a distribuição de y aqui. Você vai pegar isso daqui, digamos, projetar tudo nesse eixo aqui. Isso pode ter até uma distribuição próxima de uniforme, ou uma distribuição com várias modas aqui, ó. Isso não vai ter distribuição normal. É dado um x, né? Então, é dado esse x aqui, os y's devem ter distribuição normal, tá? Então, não comecem com isso a sua análise. Não pegue os dados e faz um teste de normalidade, porque vai estar errado. Se você quiser fixar um certo x, só que aí você tem que fixar todos os x, né? Fixar um certo x, aí você vê se o y tem distribuição normal para aquele x fixado, mas aí você teria que fixar cada x, né? Bom, então, dado um certo x, y tem distribuição normal com média x beta e matriz de variância e covariância sigma 2 vezes identidade. Propriedades, então, desse modelo. Valor esperado de epsilon igual a zero implica que o valor esperado de cada epsilonzinho i é um zerinho também. A variância de epsilon igual a sigma 2 identidade implica que a variância de cada epsilon i é sigma 2 para i de 1 até n e a covariância de epsilon i e epsilon j é sigma quadrado se i e j vão de 1 até n e i diferente de j. Opa! Errei. Covariância igual a zero, né? Por quê? Porque essa matriz de variâncias e covariâncias é sigma 2 identidade. Então, sigma 2 identidade é assim, né? Sigma 2, sigma 2, sigma 2 e o resto zero. Então, aqui está a variância de epsilon i, variância de epsilon 1, variância de epsilon 2, variância de epsilon n. Covariância de epsilon 1 com epsilon 2, zero. Covariância de epsilon 1 com epsilon k, zero. E assim por diante, é uma matriz diagonal. Então, aqui, Vitor,
Aqui, os erros são não correlacionados, tá? Então, nesse caso aqui, e ainda se a gente tem normalidade, significa que os erros são independentes, tá? Porque a covariância 0 implicar independência é só se a gente tiver a normal, tá? A princípio, a gente fala não correlacionados. Então, como tem a distribuição normal, os erros são independentes. Então, como epsilon tem distribuição normal, isso implica erros independentes. Independentes no sentido probabilístico, tá? Então, os erros são independentes. Inferência no caso 1. Estimação do beta. Então, quem são os parâmetros que eu tenho que estimar? Parâmetro aqui é beta e sigma quadrado. Esses são os parâmetros do modelo que eu tenho que estimar. O resto é conhecido, né? O resto, o erro, eu não consigo observar. Mas o Y é conhecido, são os dados, e X é conhecido. Então, inferência estatística no caso 1. A gente começa com estimação pontual de beta. Já vimos que beta chapéu, x transposto x a menos 1. Na próxima aula eu vou fazer uma aplicação numérica, tá? Provavelmente vou fazer em R, eu acho, tá? Eu vou passar na lousa, mas eu vou fazer em R um primeiro caso aqui de modelo linear. Então, já vimos que esse daqui é o estimador de mínimos quadrados de beta. Professor, Oi. essa é só uma continuação do caso 1? A gente vai fazer ainda o caso 1, a gente vai fazer bastante coisa do caso 1 ainda. Ah, tá, é porque eu achei que ele não teve o mesmo título. Não, é uma continuação, sim, tá? Bom, daí o valor esperado, dado um vetor de x fixados, ou seja, fixei um valor para cada covariável. O valor esperado de y e que não tem vetor, porque é um único valor, uma única resposta, não é multivariado, né? Esse daqui fica xi, é o vetor xi transposto beta. Porque eu coloquei vetor porque, assim, a gente sempre chama vetor de vetor coluna, né? Esse daqui vai ser um vetor... Ah, mas espera aí. Deixa eu ver se eu preciso definir o x. Xi... É para ser a linha aí ou é para ser a coluna aí? Eu peguei uma linha, é uma linha, tá? Porque eu peguei uma linha lá do meu conjunto de dados que tem os x. Então, eu fixei um conjuntinho de x. Então, se é uma linha, então
se eu colocar coluna, eu vou ter que deixar sem o transposto, porque ele já é uma linha. Deixa eu definir quem que é esse xi aqui. Xi Dá para usar aquela notação dupla, né? De índice com ponto, não dá? é x1i, xki. Aqui vai ser um vetor linha mesmo. Por quê? Porque senão não faz sentido, né? Eu tenho lá nas minhas colunas, eu tenho lá saldo em conta corrente, saldo em poupança, valor que está devendo no cartão de crédito. Para multiplicar pelos betas, isso tem que ser uma linha fixada no meu conjunto de dados. Então, eu vou fixar uma linha daquela matriz X. E aí, para calcular, para multiplicar isso daqui pelo beta, que é 1, beta 2 até beta K, então isso daqui tem dimensão 1 por K mais 1. Então, esse daqui tem dimensão 1 por K mais 1. E esse daqui tem dimensão K mais 1 por 1. E aí, o valor esperado do Y dado esse xi é xi beta, que é um valorzinho. Mas o que é esse xi beta? O xi é um vetor fixo e o beta é o meu vetor de coeficientes. Então, isso daqui é uma combinação linear dos betas, concorda? Eu estou fazendo uma combinaçãozinha linear dos elementos de beta. E aí, como ele é uma combinação linear dos elementos de beta, e o beta é parâmetro, isso daí é um parâmetro também que eu quero estimar. Eu posso estar interessada em estimar o valor esperado de y dado xi, que é também um parâmetro, tá? Então, isso daqui, xi beta, é uma combinação linear de beta e, portanto, também é um parâmetro. Né? Então, em que mundo que vive isso daqui? Bom, ele é uma combinação de parâmetros, então ele é um parâmetro também, tá? Então, se a gente quiser falar disso daqui, isso é um parâmetro também, é uma combinação linear de parâmetros. Então, isso daqui eu estimo, tá? Então, podemos estimar o valor esperado de y dado um xi igual a xi. E quem que é o candidato a estimador de yi dado xi igual a xi? É o próprio xi, que eu chamei de vetorzinho, né? Xi, que é, digamos, os coeficientes da combinação linear, vezes o beta chapéu. Tá? Opa! Agora falta colocar um chapéuzão aqui, ó. Né? Porque senão eu estou fazendo um parâmetro igual um estimador. Então, para quem não é da estatística, é sempre importante a gente pensar onde estão as nossas quantidades. Então, quando eu falei que isso daqui é um parâmetro, ele mora na população, ele é desconhecido. Agora, quando eu coloquei o chapéu no beta, o beta chapéu, ele mora onde? Ele mora na amostra. Por quê? X transposto X, menos 1, X transposto Y, só tem dado do lado de cá, então ele mora na amostra, tá? Então, se eu quiser estimar esse parâmetro aqui, eu vou fazer, por exemplo, a combinação linear dos estimadores de beta, tá? Agora, então isso daqui só para a gente acertar, né, alinhar a notação. Isso daqui nós podemos estimar, deixa eu fazer uma correção aqui, estimar o valor esperado de yi dado xi igual a xi por, tá? Então, ele é um parâmetro, né?
E a gente vai estimar ele dessa forma aqui. Agora, oi. É muito incorreto colocar o chapéu só no E da esperança, porque eu acho isso muito feio, ele ficar um chapéu grandão. Mas aqui é tudo isso que é o meu parâmetro. Então, mas, sei lá, estimar a esperança de coisas, ao invés de... Acho que não pode, né? acho que não. Que não. Tá bom. Tá? E também colocar dentro da esperança também não pode. Eu não ia fazer isso, eu ia colocar só no E, assim. Justamente por causa do que eu vou escrever agora, ó. Agora. YI dado XI igual a XI sem a esperança é uma variável aleatória. Por quê? O Y é uma variável aleatória. E o Y dado XI é uma variável aleatória também. Logo, falamos. Então, para parâmetro, isso daqui, gente, é uma linguagem estatística. Nas outras áreas, pode ser que seja diferente. Na própria estatística, às vezes, a gente também fala de estimar, mas eu já li em livros dizendo quando a gente vai predizer a variável aleatória, às vezes eles usam estimar a variável aleatória, mas estimar é para parâmetro. Predizer é para variável aleatória, tá? Então, a gente fala de predizer. Ou prever. YI dado XI igual a XI. Fazendo. Só que, olha o problema aqui, hein? A notação é a mesma. Então, sem o valor esperado, se a gente quiser predizer a variável aleatória, o que a gente vai usar? Chapéu. Então, por que eu falei que estava errado dentro? Porque aí, justamente, agora, agora, Igor, se quiser botar só no Y, eu deixo, tá? Mas eu prefiro colocar em tudo. Tá? Agora, isso daqui, a gente chama de YI chapéu, que é o preditor de YI. E esse preditor, você pode fazer um XI beta chapéu. Então, é a mesma coisa, só que são... Aliás, a notação é a mesma, só que são coisas diferentes. Ali é um parâmetro, é uma combinação linear dos parâmetros. Então, eu vou estimar. Aqui é uma variável aleatória. Então, eu vou dizer que é o preditor, tá? Então, para a gente terminar aqui, eu vou terminar já. XI transposto beta, chapéu, ele é ao mesmo tempo estimador de valor esperado de YI dado XI igual a XI e é preditor de YI dado XI igual a XI. E aí a gente vai fazer o exemplo, mas o exemplo eu vou fazer na aula que vem. Então o exemplo, ele vai ser um exemplo numérico, tá? Aí eu vou fazer o estimador aqui de mínimos quadrados. Daí a gente vai fazer o estimador de máxima verossimilhança de beta. E aí depois a gente vai fazer o teste de hipóteses sobre beta, que é o teste de significância da regressão, que a gente faz com a nova, mas aí, ó, só para dar um spoiler para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, a gente vai escrever as somas de quadrados tudo matricialzinho, tá? E aí a gente vai generalizar, então, a nova. Ok? Então... bom fim de semana para vocês. Lembrando que na semana que vem... vocês passem a lista para mim onde ela tá. Tá ali, eu pego. Então, lembrando que na semana que vem a gente tem aula na terça, mas não tem aula na quinta, porque eu não vou estar aqui, tá? A gente não vai precisar repor, provavelmente, porque eu passei um monte de coisa de slide para vocês, né?
Gente, sobre a lista, ô Igor, eu posso te responder na terça, não é um bom dia. Ah, mas se for com um prazo maior,